A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar e te dar algumas dinâmicas para que você possa ainda fazer a sua aula melhor, tá certo? Hoje, a lição que eu vou dar para vocês aqui é a lição 13 de Jardim de Infância e que tem como título O meu amigo Jesus volta a viver e vai para o céu. Você sabe que nós estamos agora no encerramento do trimestre e eu imagino que você deva estar fazendo aí toda uma reprise na sua mente de todas as lições que você já deu e daquilo que você pôde ministrar para o coração das crianças. Então hoje é o encerramento, então você pode fazer e iniciar com as crianças uma recapitulação de tudo aquilo que você já fez e falar com elas e conversar com elas. Quem sabe perguntar sobre qual lição chamou mais atenção, sobre qual personagem elas mais gostaram, porque agora vamos fazer o fechamento desse trimestre, né? Então é muito legal que você comece com toda essa dinâmica com seus alunos, tá bom? E a lição de hoje vai falar justamente sobre Jesus. Vocês sabem que na lição 12, Jesus foi crucificado. Então agora você vai falar sobre a ressurreição. Vamos falar sobre vida, né? A morte foi na lição passada, mas agora a vida que nos deu a esperança. Então as crianças também precisam aprender sobre isso, tá certo? O versículo de memorização está lá em João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei para onde eu estiver, vocês estejam também. Então esse versículo é uma fala do próprio Jesus, dizendo que ele ressuscitou, que ele vai para o céu, que está preparando uma casa, um lar para nós e que vai nos buscar e nos levar para que a gente esteja sempre com ele. Isso é a verdadeira esperança do cristão, né? E as crianças também precisam ter essa esperança em sua mente, tá bom? Você vai ver aí no PDF que eu montei para vocês, que na primeira folha vai ter esse sumário aqui, e nesse sumário tem tudo o que você precisa ver em ordem que possa auxiliar você, tá certo? Você vai ver lá que tem esse versículo de memorização e qual é a ideia que eu coloco para vocês para que a gente possa fazer uma memorização bem dinâmica e as crianças possam entender o texto, porque não basta somente a criança ler, tá? Você tem que ler a Bíblia, tem que abrir com elas, tem que dizer que você tirou o versículo de lá, mas é interessante que você faça com que elas compreendam tudo que tá no versículo, tá bom? Então eu trouxe para vocês esse visual aqui, tá vendo? Esse visual aqui, para que vocês possam apresentar o versículo. Abaixo do visual tem o versículo, tá? É porque eu não tinha como colocar aqui num lugar melhor para vocês verem. Mas eles são 3 páginas que você vai fazer uma montagem, tá vendo? A parte do céu, a parte de baixo aqui e a parte da nuvem e de Jesus. E aí vocês vão dizer assim, vão falar o versículo e vão pedir para as crianças irem puxando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Irem puxando para que possa mostrar que a fala de Jesus é dizendo que ele ia para o céu, tá? Eu não vou ter como puxar todo aqui porque minha mão não vai caber, mas você vai colocar de uma forma que a criança vai puxar todinho a imagem e ela leve Jesus, vou ajudar aqui Jesus a subir. Então, ela leve Jesus até as nuvens, tá certo? Então você vai levantar todo o visual. E qual é a minha ideia para a parte da memorização? Que você faça cada criança repetir o versículo e fazer essa dinâmica de trazer Jesus para as nuvens, como ele mesmo fez. Por que isso? Justamente porque as crianças precisam entender também na parte do visual prático. Elas precisam estar vendo e observando como é feito, porque isso faz com que elas memorizem ainda mais fácil. É muito mais dinâmico para ela compreender uma mensagem quando elas participam e quando elas fazem todo um trabalho com as mãos. Então elas fazendo Jesus subir as nuvens, indo para as nuvens, elas vão entender que Jesus foi, mas que Jesus vai voltar. Então esse é o recurso que você pode usar na memorização com as suas crianças, que eu indico você fazer ao final da sua aula, porque elas vão ter compreendido melhor toda a história, tá bom? E aí depois eu coloquei para vocês também a ideia de como apresentar o recurso da história, tá certo? Você vai ver que lá nesse seu PDF tem algumas páginas assim, deixa eu ver quantas são. São 5 páginas e elas vão montar uma cruz. Eu não teria como montar para vocês aqui uma cruz com todos esses papéis, mas eu vou deixar uma imagem no PDF que vocês vão conseguir entender como fazer essa montagem, tá bom? O que acontece?
Essa parte aqui é a parte da lateral da cruz. E você vai começar a contar a história para a criança e dizer, olha, Jesus, ele morreu. E você vai fazer relembrando a lição passada. E aí você vai colocar lá essa imagem. E se você quiser, pode colocar na parede, tá aí montando a cruz, ó. Essa aqui é a parte de lá da cruz. E aí você vai dizer, mas que Jesus fez o quê? Jesus, ele foi para o túmulo, mas ele ressuscitou. E você vai contando a história e vai colocando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu não vou ter como fazer toda a montagem para vocês. E aí depois você vai dizer que quando Maria chegou lá e viu a tumba vazia e ela ficou triste, mas ela falou com o anjo disse que Jesus não estava mais ali, mas que ele ressuscitou. Então você vai contando o visual e mostrando cada imagem, tá? E aí depois você vai dizer que Jesus saiu e ele se encontrou com quem? Ele se encontrou com os discípulos, lembra? No caminho de Emaús. Então você vai contando. A ideia é que vai fazendo assim, ó. Montando toda uma cruz, tá vendo? Essa é a parte da base da cruz embaixo. E aí depois você vai falar que Jesus, ele fez o quê? Ele subiu aos céus. Que ele foi para os céus e que lá ele está preparando um lugar para nós. E aí é a última parte da base da cruz. Deixa eu ver se consigo mostrar pelo menos como ficaria aqui para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Seria assim. Agora você vai colar direitinho, né? Então ficaria a base da cruz aqui para contar a história. E na lateral você botaria essas duas partes. Tá vendo? Então aqui é a base e aqui é a lateral. Porque a parte final é falando que Jesus preparou já um lugar pra gente lá no céu. Que já está tudo pronto pra gente, pras crianças receberem Jesus e que ele é que sustenta tudo isso. E aí você vai falar um pouco sobre o céu, você vai falar sobre como vai ser o céu. E você pode falar pras crianças, crianças, aqui a gente sente dor, né? Aqui a gente fica triste, aqui a gente chora, né? Mas lá no céu não vai ter nada disso. Então ao final de você contar toda a história com essas 5 imagens pras crianças, você vai ter uma cruz formada. E eu aconselho que você deixe essa cruz lá na sua sala, colocada na parede, para que toda vez ela possa lembrar da ideia do que você veio falar da história e que elas possam saber que existe um lugar preparado para a gente lá no céu, tá? Então, o recurso que você vai usar é a montagem da cruz na parede, tá bom? E vamos lá. E qual seria os objetivos, que eu nem falei no começo, né? Os objetivos para as crianças compreenderem nesta lição, tá? O primeiro é compreender que Jesus morreu, por isso você vai começar o recurso contando sobre a morte de Jesus, tá? E dizer que ele voltou a viver e que ele agora está preparando algo no céu e que ele está vivo e que mora no céu. Então a lição vai falar muito sobre a vida e a ressurreição de Jesus, tá bom? São os objetivos principais que você tem que inculcar na cabeça da sua criança. E qual é a dinâmica de fixação? Ou seja, o que é que você tem que fazer para que você possa montar com as crianças e fazer com que elas possam ainda mais fixar o conteúdo da aula de hoje? Hoje eu trouxe para vocês um artesanato, tá? Eu gosto de usar artesanato ou jogos, porque sabe que o trabalho manual e o trabalho físico, né, de coordenação motora, ajuda muito as crianças a entenderem um pouco mais. Então aqui, nesse visual aqui desse artesanato, você vai trazer muito simples. Esse material aqui, ó, das imagens, tá no PDF também. E você vai ter um copinho. Pode ser um copinho de isopor, de plástico, daqueles que você tem em casa. E aí, ó, você vai colar no próprio copinho a imagem das nuvens, que vai fazer, que é igual aqui, né, no visual da memorização do versículo. E aqui embaixo tem o Jesus, tá vendo? E você vai montar, que é somente uma cordinha, tá? Que eu tinha, mas você pode usar também palitoche, também dá o mesmo efeito. E aí, ó, as crianças mesmo vão cortar, montar esse artesanato e vão fazer a dinâmica de Jesus indo para os céus, tá bom? Então, com esse artesanato, elas vão compreender um pouco mais e vão levar para casa e vai ter um momento de conversa, de roda de conversa com os pais, para que possam falar sobre o céu e você estimule elas a dizer: papai, olha o que eu aprendi hoje. Olha, eu aprendi do céu, e vai conversando, porque talvez elas tenham pais que não sejam crentes, ou talvez alguns que sejam evangélicos, mas que não tenham muito diálogo com as crianças. Então a gente tem sempre uma oportunidade de fazer as crianças conversarem com os pais quando elas levam algum recurso para casa. Então a gente tá estimulando muito esse diálogo em família, tá certo? E aí eu botei para você também aqui no seu sumário que tá lá no PDF uma música, tá? A música é O Céu é o Meu Lugar. Tem até o link para você também, que eu aconselho que você coloque como fundo musical durante a parte que as crianças estão fazendo o artesanato, ou que você coloque no final da aula para que possa cantar com as crianças. É uma música bem animada, tem até uma coreografia nesse vídeo que eu coloquei para você, que vai falar um pouco sobre o céu e as crianças podem aprender e fazer também isso e ainda fixar um pouco mais a ideia de que Jesus
ele voltou à vida e de que ele está preparando um lugar para nós, tá certo? Então, queridas, eu espero que neste final do trimestre você esteja muito feliz com tudo que você já tenha feito até aqui e que no próximo trimestre você possa